Você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Quer garantir sua vaga e iniciar seus estudos agora mesmo? Basta você clicar no botão aí embaixo. As vítimas eram sobreviventes, depois começaram a ser mortes. Tinham mortes emasculadas, os corpos emasculados. E isso período de 89 a 93. Daí, em julho de 93, aparece lá a Valentina de Andrade como uma suspeita acusada, virou ré. Porque ela morou, ela passou por lá? Ela passou por Altamira na década de 70 e 80. Daí eles suspeitam, né, que o Ministério Público daí começa a defender, na verdade, né, a tese de acusação do Ministério Público é que a Valentina de Andrade tinha montado uma célula da seita dela lá para matar essas crianças e tal. E você está agora no podcast analisando. A quinta temporada se chama Altamira e é sobre essa história que ela é uma continuação do caso Evandro. É um desdobramento, né? Um spin-off. É. Mas você está em que parte da... Eu tô agora chegando... Eu passei um pouquinho da metade da história. Tá? Agora a gente vai começar a chegar na parte de julgamentos, tudo aí. Mas assim, a Altamira é um caso muito mais complicado que o caso Evandro. Para quem acha que o caso é complicado, muito mais. Porque você tem... Nossa, do Evandro eu achei complicado demais. Porque você tem... Oficialmente, o que está no processo, 5 vítimas. Então são 5 histórias. Sem contar as outras 21 que as famílias defendem que não estão entrando no processo e que eu tenho que considerar porque é a história das famílias também. São histórias importantes de serem contadas. Você tem 7 pessoas acusadas também. Cada uma com uma história mais maluca que a outra. Com várias testemunhas dizendo coisas malucas também, que não são verificadas. Se você acha que o caso Evandro tem muito boato, você não viu Altamira ainda. Altamira é um festival disso. Então, assim... então, por isso que eu falei, comparado com Altamira, o caso Evandro é primeiro mundo. É primeiro mundo, assim. Você já fica desesperado com as coisas que acontecem no caso Evandro. Em Altamira, assim, você quer desistir. Pô, eu vou ouvir. Então já tem disponível, então. E daí, assim, é complicado. Já está disponível, nesse momento já foi publicado 13 episódios. E daí é uma coisa que o pessoal reclama, às vezes, assim, Ivan, tá muito difícil acompanhar. Pô, eu digo assim, gente, primeiro que isso aqui é história real. Eu não tenho como inventar ou modificar, ou qualquer coisa assim. Para facilitar, Para facilitar. Eu tenho que ser fiel. Se eu poderia editar, cortar mais coisa, né? O trabalho do editor, da apuração. Se eu faço isso, o pessoal de Altamira diz que eu não conheço a história inteira. Tá, então eu preciso dizer, eu conheço sim essa história, eu investiguei essa história sim. E no fim vão dizer que ainda assim eu não conheço, né, porque eu não vivi e tudo. Entendi. E quem viveu tem uma visão mais limitada. Então você sempre vai ter complicação. Mas é uma história que eu preciso seguir o que aconteceu e as pessoas precisam entender 2 coisas nesse ponto aí. A vida real ela é muito mais complexa. Os filmes, a série Caso Evandro, ela já é uma mastigação da realidade. Se você for ler os autos processos, eles são impossíveis de entender. O podcast já é uma primeira tentativa de deixar ele mais acessível. O livro é uma segunda, a série é uma terceira. E todas elas vão ficando cada vez mais fáceis de se entender. Mas se você lê o processo em si, ele é difícil. Porque a vida é difícil. Porque casos criminais são 20 mil páginas? São 20 mil páginas, assim, se você contar todos os apensos, então acho que passa disso. E tem casos que eles são complicados porque eles foram feitos para ser complicados. Porque você vai ter partes interessadas em deixar ele cada vez mais complicado para que chegue no júri e você consegue jogar... Assim, vai ganhar quem conseguir explicar essa história melhor. Entendi. Porque a história é tão complexa que o jurado vai acreditar naquele que deixar a história mais fácil. Entendi. Qual que vai ser a história que vai fazer mais sentido? E daí você tem, de um lado, seita satânica que mata crianças... Né? E do outro lado, assim, não, polícia errou, sabe? Não é uma história tão emotiva assim. Então, casos complicados, casos complexos, muitas vezes são assim porque quiseram que fosse assim. São casos que são feitos para falhar e para que as pessoas não entendam, porque os jornalistas não conseguem explicar. O coitado do jornalista que lá está trabalhando na redação não vai parar para ficar lendo e discutindo, porque ele tem outras coisas para fazer também. Então, eu quero ser o cara chato que pega esses casos impossíveis e difíceis e que ninguém pegou, lê 30 mil páginas e explica. E todo mundo reclama que é difícil, mas eu digo sim, mas pelo menos eu estou explicando porque é difícil. Né? Então, Dostoiévski, dos casos do True Crime, assim, tipo, tudo complicou 1 milhão de personagens, ninguém entende direito o que está acontecendo, tá? Mas daí é discutido e tem alguma repercussão, eu acho ótimo. E depois a gente faz uma versão mais simples. É claro, tá? Mas vai mastigando. Mas a primeira parte eu acho que tem que ser bem densa mesmo para o pessoal entender. Não tem como contar a história de outra forma. Eu estou contando a história como ela merece ser contada. Entendi. Né?